Obrigado. Boa noite, que bênção, reunidos mais uma vez para adorar o Senhor. Estamos estudando o Evangelho de João e ainda no que nós chamamos de o prólogo. O prólogo é a introdução, é aquilo que vai falar do início do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, apresentado por João, o discípulo amado, o apóstolo, aquele que também escreveu as 3 epístolas, 1º, 2º e 3º João, e escreveu também o livro do Apocalipse, ou as revelações de Jesus Cristo, escritas também por João. E esse prólogo, ele revela quem é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que conhecer Jesus e tratar Jesus como Deus. Jesus não é menor do que Deus, é Deus como Pai, é Deus, e como o Espírito Santo é Deus. Nos dias modernos isso é fundamental para a nossa fé, para a nossa vida, para o nosso conhecimento do Senhor e relacionamento com Deus. E hoje nós estamos estudando, já é a 3ª parte do estudo sobre os versos 6 até o verso 18. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 6 ao verso 18. Aí você pergunta, e por que demora tanto? Demora porque são muitas coisas a serem compreendidas, não só no texto bíblico, mas que se refere à reflexão a partir do texto bíblico. Isso deve já de cara nos trazer um grande aprendizado. Eu tenho que ler minha Bíblia. A Bíblia não é difícil, mas quanto mais eu vou lendo a Escritura, refletindo sobre ela, com paciência e tranquilidade, eu vou encontrando as respostas para a vida. E as respostas aqui, dessa introdução do Evangelho de João, é exatamente sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você imagina um cristão que não sabe quem é Jesus? É um negócio esquisito, é um contrassenso. Nós cristãos, crentes em Jesus, temos que ser especialistas em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Conhecer pelo que a Bíblia revela, mas também conhecer Jesus num relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Esse prólogo, do verso 1 ao verso 18, nos apresenta quem é Jesus, de uma maneira muito profunda, mostrando Jesus como Deus, porque Ele é Deus, sempre foi Deus. E se você começa a refletir e pensar, Deus, o Criador do céu e da terra, o Ser Todo-Poderoso que não tem começo e nem tem fim, nem terá fim, Ele veio habitar entre nós. Aí você fica, por quê? Para que Jesus veio habitar entre nós? E a única explicação que a Bíblia nos dá é porque Ele nos amou, veio morrer numa cruz pelos nossos pecados, para nos trazer vida, vida eterna, vida com Deus, vida hoje, vida, entenda, alegria, felicidade, libertação da escravidão do pecado, condição de ter uma vida verdadeiramente alegre, sem vícios e sem escravidão dos pecados. Nós temos estudado do verso 6 ao verso 18 que o mundo precisa conhecer Jesus Cristo. Faz parte da nossa missão. A igreja existe para a glória de Deus e também para isso, para que o mundo conheça Jesus Cristo. Então nós precisamos conhecer bem Jesus para que o mundo conheça bem quem é o Senhor Jesus Cristo. Se todas as pessoas a quem nós apresentamos Jesus vão crer, vão se converter ao Senhor Jesus, é outra história. Mas as pessoas têm que ouvir de nós, ver em nós reflexo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós temos estudado 3 verdades sobre esta ideia de que o mundo precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. A primeira verdade é que Jesus veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Jesus veio, fez-se carne, habitou aqui, e as pessoas não quiseram saber de Jesus. Nem os israelitas do seu próprio povo, do próprio povo de Jesus, quiseram saber dele. E ainda hoje a história é assim. Nós estudamos isso do verso 6 ao verso 11. Vamos recapitular e vamos ler do verso 1 ao verso 11, só para você ir se lembrando daquilo que nós já estudamos domingos passados. Olha o que diz João, capítulo 1, verso 1.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aqui é a referência ao povo de Israel. Poucos israelitas creram em Jesus quando da primeira vinda do Senhor. Segunda verdade que nós estudamos neste prólogo, que é a introdução do Evangelho de João, é que conhecemos Jesus somente pela vontade de Deus. Não tem como você conhecer Jesus se não for pelo querer de Deus. É sobrenatural. Mas e um historiador? Ele não pode ler, estudar a história de Jesus e conhecer Jesus? Pode, mas ele não vai conhecer Jesus como Jesus realmente é. Um historiador, marxista, como é comum os historiadores se apresentarem, nunca vão reconhecer Jesus como Deus. Nenhum historiador marxista vai reconhecer Jesus como Deus, porque eles não acreditam na existência de Deus. Infelizmente está permeado nas escolas e nas universidades. Não quer dizer que a gente não vai estudar, quer dizer que nós temos que nos preparar biblicamente contra ideologias que estão indo contra Jesus como Deus, porque certamente são ideologias erradas. Não é a única ideologia errada, tem muitas outras ideologias que também são erradas, porque não reconhecem que Jesus Cristo é Deus. É importante entender estas verdades. A gente leu em outro momento que se você não reconhece Jesus, que veio em carne, ou seja, homem e Deus, essa pessoa tem o espírito do anticristo. Vimos isso lá em 1 João capítulo 4. Você tem que reconhecer Jesus em carne, não só no capítulo 4, o capítulo 1 também fala um pouco sobre isso, da epístola, primeira epístola de João. Então, ele vai ter um conhecimento de Jesus, mas errado. Como outras filosofias também vão apresentar Jesus de modo errado. Se você for estudar a história da filosofia, praticamente quase todos os filósofos, eles vão tentar destruir a existência da pessoa de Deus e também do Senhor Jesus como Deus. Mas veja, os grandes líderes religiosos, você tem aí Siddhartha Gautama, o Buda, Maomé e outros, eles não se apresentam como Deus. Eles são grandes líderes religiosos. Eles não se apresentam como Deus. Só Jesus, se você observar bem na história da religião, é o único líder, digamos assim, dessa forma, que se apresenta como Deus. E ele diz claramente, esse prólogo diz que Jesus é Deus. Ele não é um profeta somente, ele não é um futuro rei somente, ele não é um sacerdote somente. Ele é Deus, da Trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos que entender, esse é o Senhor Jesus. Ele não é uma pessoa comum, ele é homem, mas sem pecado, e é Deus como o Pai é Deus, Criador de todas as coisas. Nós, hoje, estamos aqui, aceitando esse texto bíblico, confessando que cremos nesse texto bíblico lido, porque Deus, primeiramente, abriu o nosso entendimento e nos deu fé. Se não fosse o Senhor, nós também não creríamos. É isso que nós temos que entender. Nós também não creríamos. Lembre de Efésios 2:1. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos vivificou. Então, eu estava morto nos pecados. Morto não reage. Morto não pede ajuda. Morto não se converte. Morto está morto. Acabou. Está morto nos seus pecados.
Então, o Senhor foi quem nos deu vida, colocou em nós essa fé, para que no dia em que viéssemos a ouvir o Evangelho, crêssemos no Senhor Jesus Cristo. E é o que nós chamamos de graça de Deus. Você não fez nada para ser salvo. Não tinha o que você fazer para você ser salvo, porque você não tinha como ter obras para a salvação, nem eu. Na verdade, foi a graça de Deus que colocou em nós esta fé, abriu os nossos olhos para a compreensão da palavra de Deus. Não a compreensão cognitiva, uma compreensão acadêmica a partir da leitura, mas uma compreensão espiritual. Esse entendimento espiritual significa, eu não só entendi esse texto aqui, de João capítulo 1, como eu creio nesse texto, como eu vivo esse texto, imperfeitamente, mas vivemos essas verdades aqui, entende? Então, esse é um entendimento espiritual que só vem de Deus. Você pode ficar extremamente feliz, muito alegre, porque o Senhor abriu os seus olhos para a fé no Senhor Jesus Cristo. E se você está triste, e se você está aqui hoje e não tem esta fé no Senhor Jesus Cristo, você deve também ficar muito triste, desesperado. Eu até entendo se você ficar em depressão e não querer sair de casa. Eu entendo, é justificável, porque quem não tem a fé em Jesus está perdido, completamente perdido, sem o auxílio de Deus, sem a aliança de Deus na sua vida. Esse ser humano, ele deve se preocupar, ele deve se desesperar, ele deve pensar bem no que está fazendo. Por isso, conhecemos Jesus somente pela vontade de Deus. Olha dos versos 12 ao verso 14, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós dedicamos todo um domingo só para estudar o verso 14, porque ele é fundamental para a nossa compreensão acerca do Senhor Jesus, assim como o tabernáculo estava na terra, posteriormente o templo, e era o local da habitação de Deus. O Senhor Jesus Cristo era o tabernáculo de Deus na terra, Deus mesmo andando entre os homens. Isso é incrível, até difícil de imaginar. Isso vai acontecer novamente, quando da volta de Jesus, quando posteriormente a nova Jerusalém descer do céu e Deus mesmo estiver entre nós. Nós quem? Seres humanos transformados pelo poder de Deus, pecadores redimidos e salvos pelo sacrifício de Jesus, e esta é a tão prometida salvação, é a nossa plena e poderosa salvação. Hoje você é salvo, você que crê em Jesus, não porque você é religioso ou bom, ou faz boas obras, ou tem algum mérito, não, você é salvo porque Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, é por isso que você é salvo hoje, da condenação do inferno. Mas esta salvação tem um aspecto muito positivo, que é a vida eterna com Deus. Essa vida eterna com Deus não vai ser nas nuvens do céu, vai ser no novo céu e na nova terra, como profetizado em Isaías 65, como profetizado também em Apocalipse, capítulo 21 e 22, e nós todos, com o corpo glorioso, à semelhança de Jesus, ressurretos, viveremos para sempre numa sociedade sem pecados, logo sem sofrimento, sem dor, sem inimizade, sem guerra, sem dificuldades, sem intrigas, sem fome, sem doença, sem nada desses problemas que tira a nossa paciência, nosso juízo e prejudica os relacionamentos humanos. Essa é a segunda verdade que nós já estudamos, estou só revisando. Conhecemos Jesus pela vontade de Deus, somente pela vontade de Deus. E por fim, dos versos 15 ao 18, nós vamos observar hoje que o Senhor Jesus revela Deus e sua graça. O Senhor Jesus Cristo, ele, ao estar aqui na terra,
quando esteve aqui na terra, revelou Deus e revelou a graça de Deus sobre nós. E nós temos que aprender sobre Jesus e sobre a graça de Deus. Nunca vai esgotar o que precisamos aprender sobre Jesus e sobre a graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus expressa em Jesus, materializada em Jesus, é um conceito difícil de nós vivermos. Porque por conta da nossa natureza de pecado, nós somos egoístas, nós somos vingativos, nós só queremos que aquela pessoa receba uma coisa boa se ela merecer. Assim é a mente humana. Mas chega Deus, vem Jesus, e Ele dá coisas boas para pessoas que não merecem. E isso às vezes revolta algumas pessoas, né? Por exemplo, Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para dar glórias a Deus. Os outros 9 foi de graça total, né? A outra também foi de graça total, só que pelo menos um creu no Senhor. Os outros 9 nem creram, mas Jesus os curou. Aí talvez você pensasse, eles nem mereciam, eles voltaram a viver uma vida estranha, longe de Deus, idólatra, promíscua, imoral, não sei. Jesus deu, porque Ele quis dar. Eles não merecem, mas Jesus deu. Isso é só um exemplo, dos vários exemplos em que Jesus foi tão bom e deu muitas bênçãos a pessoas que realmente não mereciam e que nem creram nele, mas Ele simplesmente deu. Assim é o Senhor nosso Deus. Ele é extremamente gracioso. Ele abençoa muitos que nem crentes são. Ele abençoa os ateus que não querem saber dele. Ele dá saúde aos idólatras que adoram as imagens de escultura ou outras coisas, como o poder e o dinheiro e a política e tantas outras coisas mais. E Deus dá saúde para essas pessoas, é bênção de Deus. E Ele faz isso, é graça. O Senhor é extremamente gracioso. Se Deus é gracioso, nós temos que aprender a ser graciosos também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Jesus revela Deus e sua graça. Olha o que diz aí o verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. Tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. João, então, ele volta ao tema da pré-existência de Jesus. Jesus sempre existiu. Jesus não passou a existir quando ele nasceu da Virgem Maria. Não vimos várias heresias ali do segundo e terceiro século, onde dizia que não, o Cristo veio e entrou ali em Jesus no batismo e saiu antes da crucificação. Isso é uma heresia, isso não existe na Bíblia. Jesus não passou a ser Deus no batismo, ele sempre foi Deus. E ele fez-se carne quando nasceu da Virgem Maria ali. O que João está dizendo é que João não é a pessoa mais importante aqui, embora ele seja o pregador, esteja apresentando a mensagem de arrependimento e de salvação, mas quem tem a primazia é Jesus. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele veio antes de mim. Todo pregador tem que ter isso em mente. Eu não vim falar de mim, eu não vim contar minhas histórias, eu não vim falar da minha vida, eu vim falar de Jesus, porque eu sou o mensageiro. Eu não sou o objetivo desse culto aqui, eu não vim para brilhar, nem vim para satisfazer nem agradar ninguém. Eu vim para apresentar a mensagem que a gente claramente vê na Bíblia de modo irrefutável, e uma mensagem clara e poderosa e que transforma vidas. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. E mesmo com toda a minha imperfeição, o Senhor há de abençoar, porque é a palavra de Deus que estamos lendo, que estamos meditando e refletindo sobre ela. Certamente o Espírito de Deus vai agir nos nossos corações para continuar fazendo a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas no dia da nossa conversão. João está dizendo isso. Não tenho a primazia é de Jesus. Quando você for ver mensagens no YouTube, tenha cuidado com isso.
né? É bom você ouvir mensagens na internet, pregações, aulas de Bíblia, mas seja criterioso, né? Não escolha as estrelas, escolha os que são bíblicos. Escolha um bom conteúdo bíblico para a sua edificação, para que você esteja crescendo mais no conhecimento de Deus. E então, veja que Jesus veio e dá ao homem a sua plenitude e graça sobre graça. É o que lemos no verso 16. Olha João 1,16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Essa palavra plenitude é uma palavra importante, é um termo grego que significa estar cheio, completo. É também uma palavra que pode ser traduzida pelo cumprimento. Então Jesus veio e trouxe consigo o cumprimento de tudo o que disse o Antigo Testamento acerca do Salvador. Isso é algo muito importante para nós refletirmos sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento apresentava Jesus também. A lei de Moisés apresentava Jesus, os profetas apresentaram Jesus, só que na forma de promessa, não na forma de cumprimento. No momento que Jesus vem, nasce, inicia o seu ministério, ele começa a falar, os apóstolos também, a gente vê isso aqui no verso 16, começam a falar do cumprimento do que foi dito sobre o Messias e Salvador na velha aliança. Quando uma pessoa de Israel ouvia a lei de Moisés pelos seus pais, na instrução dos seus pais, nós vamos estudar isso próximo domingo, se Deus permitir, em Deuteronômio capítulo 6. Então, aqueles israelitazinhos, eles iam aprendendo sobre Deus, iam aprendendo sobre a sua própria natureza de pecado, e iam percebendo, estou perdido, sou pecador. E agora ia criando um negócio ruim dentro deles, porque eles iam vendo que não conseguiam cumprir tudo o que a lei dizia. E eles realmente, aquelas crianças ficaram tensas, talvez atemorizadas e preocupadas. E o que é que vai ser de mim? E então chegava o seu pai amorosamente e falava: mas existe uma pessoa que é Deus e que é homem. Não pense que no Antigo Testamento eles já não tinham ciência de que o Messias era Deus e homem ao mesmo tempo. Eles sabiam disso. Nós mostramos no texto, nas pregações de Isaías, capítulo 11, verso 1 e verso 10, não vamos voltar por causa do tempo, e também em Gênesis 3,15, deixa ali, de uma maneira até relativamente clara, que o descendente da mulher era homem, descendente da mulher já está dizendo, mas era Deus, porque ele esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Um homem não tem condição de fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Então está na mensagem que o descendente, o Messias, é Deus e homem. Então o pai desse israelitazinho dizia para ele: calma, meu filho, o Messias, ele vem sofrer, como esse cordeiro que foi sacrificado, ele vem sofrer para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Você crê nisso, meu filho? E o filho respondia: eu creio, papai. Então vamos orar para que você creia no Messias, entregue sua vida a Ele e seja salvo. Porque Ele vem se sacrificar como esse cordeiro que nós sacrificamos. Era muito claro isso na mente dos israelitas da velha aliança. Então, quando lemos em João 1,16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, significa que nós temos recebido o cumprimento das promessas. O Salvador chegou, Deus na terra está aqui conosco. Era o que João estava escrevendo aqui. Os apóstolos estavam vivenciando e vários dos outros discípulos que creram no Senhor Jesus Cristo. E junto com Jesus veio o quê? Graça sobre graça. E nós vamos observar que graça sobre graça, junto com a expressão plenitude, que se refere ao cumprimento do que foi dito no Antigo Testamento sobre o Messias, o Salvador, o descendente da mulher, o filho de Davi, que é o Senhor Jesus, nós temos dois tipos de graça aqui: a graça da velha aliança e a graça da nova aliança. É graça sobre graça, baseado no termo plenitude. Nós já temos a graça da velha aliança,
porque a lei de Moisés é graça também, porque nos aponta para o Salvador. Os profetas pregando também é graça, porque nos aponta para o servo sofredor. Mas agora, tem uma graça maior do que a da velha aliança, é a graça em Jesus, porque é a graça da nova aliança. Em João 1,14, que acabamos de ler, também fala da graça. A graça é um termo recorrente nos evangelhos, especificamente aqui no prólogo que estamos estudando, de João capítulo 1. Olha João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então perceba que a graça de Deus está evidente na vinda de Jesus. Mas quando falamos de graça sobre graça, uma graça na velha aliança e uma graça na nova aliança, que entendemos que é o sentido dessas duas expressões da graça aqui em João 1,16, isso explica um erro muito grande cometido na interpretação dos dois testamentos ou das duas alianças. Alguns crentes, no passado, pensavam assim: no Antigo Testamento não é o tempo da graça, é o tempo da lei. Logo, uma pessoa só é salva se observar a lei de Moisés. Décadas atrás, alguns crentes falavam isso. Isso está errado. Aí eles diziam: no Novo Testamento, na Nova Aliança, veio Jesus e trouxe a graça de Deus. Então agora, a partir de Jesus, é que nós temos a graça do Senhor na Nova Aliança. É o tempo da graça. Você tem o tempo da lei, onde não havia graça, e o tempo da graça que chegou com Jesus. Mas esse entendimento está completamente errado. Só para deixar claro por que isso está errado, de uma maneira muito simples, a Epístola aos Hebreus é uma epístola escrita para a igreja, e que, para motivar a igreja que estava fria na fé, eles tiveram um capítulo 11, que trata do que nós chamamos os heróis da fé, homens do Antigo Testamento que viveram em fé, e a fé ali é a fé em Jesus Cristo. Eles não sabiam que o nome do Messias e Salvador era Jesus, mas eles tinham a fé no Messias e Salvador, que se revelaria como Jesus na nova aliança. Então, o próprio texto bíblico indica que a graça de Deus, por meio de Jesus, mesmo que eles não soubessem o nome do Salvador, e mesmo que o Salvador, o Messias, não tivesse descido em carne, mas aqueles homens de Hebreus capítulo 11, eles tiveram a mesma fé que nós temos no Salvador, pela graça de Deus, mediante a fé. Eles não foram salvos pela guarda da lei de Moisés, de forma nenhuma. E a própria lei de Moisés era graciosa, porque revelava a pessoa de Deus, e era graciosa também porque apontava os nossos pecados. Isso é graça de Deus. Paulo diz que é um aio, a lei é um aio, um servo que nos ajuda a entender os nossos pecados, aponta o pecado para que nós venhamos a vencer os pecados e vivamos para agradar o Senhor. Então, lei e graça são dois temas mencionados aqui quando falamos de graça sobre graça. É importante ter isso muito claro na mente, porque no Antigo Testamento ninguém era salvo por obras, em canto nenhum da Bíblia ninguém é salvo por obras. Aí outro exemplo, dei Hebreus 11, mas você vai para Romanos capítulo 4, quando Paulo fala da justificação pela fé, que é mediante a graça de Deus. Quem é que ele cita como exemplo lá em Romanos 4? Abraão, que viveu antes da lei de Moisés ter sido dada, que foi lá em Êxodo capítulo 20, primeira vez que a lei de Moisés foi proclamada. Percebe? Então, sempre houve a graça no Antigo Testamento e na Velha Aliança. As pessoas eram salvas pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus. Aí você diz: mas Jesus não tinha morrido na cruz ainda? Então como é que as pessoas eram salvas pelo sacrifício de Jesus se ele não morreu na cruz? Era um sistema baseado na promessa. Eu cria que o Messias viria se sacrificar por mim para me livrar da condenação dos meus pecados.
nesta fé eu era salvo. Hoje a nossa fé aponta para o passado, porque o Messias veio, é Jesus, morreu na cruz pelos meus pecados. Crendo que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu sou salvo. Percebe? A diferença é que os crentes do Antigo Testamento tinham uma fé orientada para a promessa do que viria a se cumprir. E aqui em João 1,16, isso se cumpriu em Jesus. A nossa fé hoje é orientada para o cumprimento que já aconteceu. E a nossa fé aponta para a volta do nosso Salvador. Olhe João 1,17, que diz ainda: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, quando muitos leem esse texto, cometem o erro que eu acabei de apresentar. Veja bem, no Antigo Testamento, a lei veio por Moisés. No Novo Testamento, a graça veio por Jesus. Só que esse versículo não está criando esta dicotomia, essa duplicidade, como se graça só depois de Jesus. Não, a graça de Deus está em toda a Bíblia, do começo ao fim. Deus é gracioso e a graça é a razão, o fundamento da nossa salvação, está no caráter de Deus. Então, quando João diz, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, ele está dizendo que Moisés foi o mediador, aquele que mediou, que trouxe a lei de Deus para o povo do Antigo Testamento, e que a lei foi um instrumento para apresentar também a graça de Deus aos pecadores perdidos. Mas a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus Cristo. Jesus é um mediador da nova aliança. E essa nova aliança, ela é mais graciosa ainda. Um dos elementos de que a nova aliança apresenta mais graça do que a antiga é a nossa intimidade com Deus. Na velha aliança, quando você pecava, você tinha que ter um cordeiro para sacrificar no altar, para pedir perdão dos seus pecados. Ou você tinha que ter duas pombas para oferecer um sacrifício. Ou você, se você fosse mais simples, não tivesse muito recurso, tinha que ter uma flor de farinha ali para poder oferecer também pelos seus pecados. Então, simplificando, haviam 5 tipos de sacrifícios no culto levítico, mas simplificando, basicamente era isso. Era um ritual muito bem elaborado e que era muito mais complexo do que é hoje. Hoje, você cometeu um pecado, de olho aberto, na hora, com sinceridade e honestidade, você pode confessar e pedir perdão a Deus. E está resolvido. Porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado uma vez por todas. Isso é o quê? Intimidade. É uma graça maior do que a graça do Antigo Testamento, nesse sentido. Outro exemplo é que na velha aliança havia o templo. Todos tinham que ir para o templo, né? Pelo menos ficar nos arredores do templo ali. E quando o templo foi destruído, Daniel tinha que orar voltado para Jerusalém, porque lá estava o templo. Porque Deus, em um certo sentido, habitava no templo. Claro que Deus não precisa habitar em casa nenhuma, em prédio nenhum, porque Deus ele é onipresente, é soberano, é espírito, é todo-poderoso. Mas para que o homem entendesse a bênção de Deus sobre Israel, Deus habitava ali no templo. Hoje, Deus não habita nesse prédio. A gente saiu daqui, é um prédio. A gente pode vender, pode demolir, pode fazer o que quiser com esse prédio. Porque Deus habita em cada um de nós hoje. Nós somos o templo. Então você não precisa ir no templo para adorar. Percebe? Você adora em qualquer lugar em que você estiver. Obviamente, lugar lícito e decente. Claro, você adora o Senhor. Nos reunimos aqui como igreja para adorar. Esse lugar, ele se tornou santo. Porque nós estamos aqui, crentes em Jesus. Terminou o culto, vamos embora. Voltou a ser um local comum, como qualquer outro. Isso aqui não é um altar, isso aqui não é santo, o púlpito não é santo, isso aqui pode quebrar, não tem problema não, pode vender, pode jogar no lixo. Isso aqui é só uma mesa. Às vezes a gente sacraliza as coisas, cuidado, porque isso é errado, certo? Santo, cada crente em Jesus aqui, certo? Isso é muito importante. É uma bênção, a graça aumentada na nova aliança, por quê? Mais intimidade com Deus. E o Espírito de Deus habita em nós
dentro de nós de uma maneira que não entendemos e sobrenatural, que no Antigo Testamento isso também não acontecia como acontece hoje. A lei foi dada pela graça de Deus. A lei revela a graça de Deus, a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, e também é uma expressão da graça. Por isso entendemos que há a graça de Deus no Antigo Testamento, e também porque a salvação era via a conversão, assim como acontece no Novo Testamento, só que a conversão no Messias, no Salvador, no descendente da mulher. E essa graça de Deus, ela antecipou o Verbo encarnado, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora que Jesus veio, esta lei profética, ela se tornou ultrapassada, ela cumpriu a sua missão. E hoje a igreja vive baseado nos princípios da lei, devidamente interpretada pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos e discípulos de Jesus. Um texto que deixa isso muito claro é Mateus, capítulo 5, verso 17. E é por isso que a lei é importante para nós, os profetas são palavra de Deus também no Antigo Testamento, mas esses textos do Antigo, que também devem ser pregados na igreja, porque é palavra de Deus, era a Bíblia da igreja do primeiro século, e hoje a nossa Bíblia é bem maior do que a Bíblia que eles tinham naquela época, mas devemos entender que muito dessa lei caducou e ficou para trás, como os exemplos que eu acabei de dar, né, com relação ao culto levítico. A gente não precisa, digamos, se Jesus não tivesse vindo até hoje, nós estaríamos esperando o Messias. E aqui, nesse local, provavelmente tinha que ter uma mesa para a gente sacrificar um cordeiro. Então o culto aqui tinha que ter sacrifício de cordeiro. Ou muito provavelmente nós tínhamos que ir todo ano a Israel. Para um seria um excelente, né? Teríamos que ir todo ano para Israel, tinha que ter um templo lá para nós adorarmos. Se Jesus não tivesse vindo e se feito carne. Por quê? Porque estaríamos vivendo na época da velha aliança. Mas isso aqui é hipotético, certo? Jesus veio e nós não precisamos fazer isso. Olha Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Aí você lembra de João 1,16, a palavra lá para plenitude, cumprimento. Então Jesus veio cumprir a lei e os profetas. A lei fala de Jesus, os profetas falam de Jesus, todo o Antigo Testamento prepara a chegada de Jesus de maneira direta e clara e muitas vezes de maneira implícita. Por exemplo, uma forma em que o Antigo Testamento fala de Jesus de modo implícito é na história dos reis de Israel. Na história dos reis de Israel. Quando Davi foi proclamado rei, ungido rei e assumiu o reino de Israel, ele se tornou um protótipo do que viria a ser o rei messiânico. Ele sabia disso. Aí, por isso que Davi, ele usou a estola sacerdotal para falar com Deus. Nenhum rei podia fazer isso. Davi podia, porque ele era um rei diferente. Ele era um rei especial. Ele era um rei que foi escolhido e preparado para apontar para Jesus. As pessoas olhariam para Davi e diziam: é um grande rei, é sábio, mas é pecador. Ele não é o Messias. Mas o Messias vai vir da família dele. Então, todo filho de Davi que se tornava rei, havia uma expectativa. Será ele o Messias? Ah, não, pecou também, não é o Messias. Aí nascia outro, esse é o Messias, tem todo jeito de Messias. Pecou, não é o Messias. Era uma expectativa messiânica à medida que nascia um rei da descendência de Davi. Porque essa era a promessa da aliança davídica, de que viria um descendente de Davi, que reinaria para sempre. E eles entenderam logo, esse aí é o descendente da mulher, é o Messias, é o servo sofredor, é o Salvador que vem morrer para me livrar da condenação dos meus pecados. Então, quando você lê o livro de Samuel e de Reis, está implícito ali uma expectativa messiânica. E quando você observa os textos do Antigo Testamento, eles estão sempre apontando para Jesus, de modo direto ou de modo indireto. A teologia do Antigo Testamento fala disso. Então Jesus ele veio cumprir o que falou a lei e o que falou os profetas. Jesus não veio acabar com a lei e acabar com os profetas. Verso 18, Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo
até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então Jesus estava dizendo, eu não sou contra a lei, eu vim cumprir a lei. Eu não sou contra os profetas, eu vim reforçar a mensagem dos profetas e cumprir as profecias sobre a vinda do Salvador, porque eu sou o Salvador, Jesus dizendo. Agora, quem ensina a lei, ensine da maneira correta, é o que Jesus está dizendo aqui. E se você seguir o ensino dos fariseus, que conheciam a lei muito bem, decorado, mas não conheciam a lei no coração, eram os chamados hipócritas, eram legalistas, davam o dízimo, mas da forma errada, jejuavam, mas da forma errada, oravam, mas também pensando em si e não para a glória de Deus. Jesus está nos ensinando a ter esse entendimento, ou seja, não siga o exemplo dos fariseus, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem, né? Basicamente essa a mensagem aqui, para nós não estarmos pecando contra o Senhor. É isso que João está dizendo aqui no prólogo. Jesus ele veio cumprir a lei e os profetas. Jesus é a completude de tudo isso, é o ápice do Antigo Testamento. Tecnicamente, os evangelhos ainda tratam do período do Antigo Testamento. As coisas mudam quando Jesus celebra a ceia do Senhor. Lembra no texto da ceia do Senhor? Jesus foi ali celebrar o quê? A Páscoa. E no meio da Páscoa, Jesus institui a ceia do Senhor. É naquele momento, exatamente, que Jesus celebra a ceia do Senhor, que Jesus diz, não precisa mais celebrar a Páscoa. A partir de hoje é a ceia do Senhor. E vai ter um novo corpo, né, vai ter uma nova instituição, digamos assim, chamada igreja. Claro que ele não diz isso exatamente na ceia do Senhor, óbvio, mas é a sequência do que vai acontecer. E a partir do momento, ceia do Senhor, morte de Jesus, ressurreição, subida aos céus, dentro desse período, a nova aliança está sendo estabelecida. A lei e os profetas apresentaram Jesus, o Messias foi apresentado no Antigo Testamento como uma promessa, não como cumprimento. O Jesus que estamos estudando no Evangelho de João é o cumprimento dessas promessas. A fé no Antigo Testamento, fé na promessa da vinda do Messias. A fé do Novo Testamento, nova aliança, fé no Messias que já veio e cumpriu as promessas e vai consumar estas promessas. Então a lei apontava para o caráter bondoso e misericordioso de Deus. A função da lei era mostrar o pecado do ser humano, nunca foi função da lei salvar o ser humano. Por que estamos falando disso? Graça sobre graça. Jesus veio e ele foi na sua plenitude, recebemos Jesus, e aí ele veio em graça sobre graça. Graça na velha aliança, graça na nova aliança, essa é a ideia desse texto. A lei era graça de Deus na vida do pecador, embora não viesse e não tinha condição de salvar o pecador. Na verdade, até poderia, se o pecador conseguisse cumprir todos os dias, todos os momentos, todas as estipulações dos mandamentos de Deus, sem falhar uma vez. Se um pecador conseguisse, está salvo por obras, né? Mas, obviamente, ninguém consegue, e é por isso que a lei não tem condição de salvar ninguém. A lei, ela aponta para o Salvador, o Messias. Estamos estudando Deuteronômio pela manhã. É um livro que fala sobre a lei de Deus, a lei de Moisés, e em breve vamos ver vários regulamentos, estipulações legais de Deus para o povo. O objetivo não era só ter uma regra, não, ser crente não é só viver uma regra pela regra, não, é entender que aquela regra, aquele mandamento, aquela ordem, aquela lei, ela visa um relacionamento entre nós e Deus. E por que tem que ser assim? Porque eu sou pecador, porque você é pecador. Então tem que ter algo que limite
o nosso pecado, porque senão vamos pecar desenfreadamente, qualquer um de nós. Deus sabe disso, e é por isso que Deus colocou uma lei, regras. A igreja, mais uma vez, ela se torna mais abençoada, mais cheia de graça do que o povo da velha aliança. Muitas leis específicas foram dadas de Êxodo até Deuteronômio. E o israelita tinha que seguir nessas leis. Algumas delas, se fosse quebrado, pena de morte. Algumas delas levavam a pena de morte. A igreja não. A igreja não executa a pena de morte. A igreja não executa. A igreja não tem essa finalidade. Mas nós temos uma grande responsabilidade de viver a lei de Deus baseada nos princípios, na nossa mente, coração e na nossa vida, todo instante. Não tem nenhum censor, não tem nenhum fiscal, não tem nenhum chefe. Pastor não é fiscal, nem é chefe de ninguém para ficar observando se estão pecando ou não. Obviamente, se um irmão comete pecados terríveis contra a Escritura, e principalmente públicos, aí tem que ser tratado, porque um crente não pode viver pecando. O crente peca, mas não pode viver pecando. Percebe a diferença? Uma coisa é um pecado, confessei, me arrependi, amém, Deus me perdoou, todos somos pecadores. Outra coisa é viver no pecado e ao mesmo tempo na igreja. Aí isso é complicado, irmãos, precisamos, não podemos viver assim. A lei aponta para o Salvador, o Messias, e isso é a graça de Deus. A lei não é uma forma de salvação por obras, porque certamente isso não é graça de Deus. Então, graça sobre graça é a graça do antigo que foi elevada a uma graça maior ainda na nova aliança com a chegada do Rei, o Senhor Jesus. Olhe João, capítulo 1, verso 45, que vai ajudar a entender mais isso que nós estamos dizendo. João, capítulo 1, verso 45, diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Percebe? Havia uma expectativa desde o Antigo Testamento da chegada do Messias. A lei fala do Messias, o Salvador. A lei, os profetas falam do Messias, o Salvador, e eles encontraram o Messias e realmente acharam mesmo. Jesus é o Messias prometido, o cumprimento daquelas promessas. Não só as profecias claras e declaradas, mas todas as promessas acerca do Senhor. Olhe também João, capítulo 7, verso 14, do 14 em diante. João 7, 14, diz assim: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Olha o verso 19: não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Percebe? Então, Jesus, ele vai mostrando que é importante conhecer a lei que Moisés deu. Por quê? Porque a lei de Moisés aponta quem é Deus e quem é o Filho de Deus, o Messias. A lei de Moisés trata sobre o Senhor Jesus Cristo também. Aí por isso que ele está perguntando: ninguém dentre vós a observa, vocês não estão observando a lei, então, por que vocês estão querendo me matar? É um contrassenso, né? Vocês observassem a lei, vocês não iam querer me matar, e vocês deveriam observar a lei. Um dos ministérios de Jesus aqui na terra, um dos ensinos no ministério de Jesus aqui na terra, era ensinar Israel novamente a obedecer a lei e os mandamentos de Deus, só que da maneira correta, não de uma maneira legalista, regra, regra, regra. Não, não é só isso.
mas numa maneira de um relacionamento com Deus. Você obedece a Deus para ter um relacionamento com Deus. E ao errar, confessa o seu pecado, pede perdão e prossegue. O verso 20 diz ainda: respondeu a multidão: tens demônio? Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais? Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Circuncidar no sábado podia, né? Mas curar um homem no sábado não podia. Isso está na lei de Moisés? Não. Isso é fruto do legalismo. O que é o legalismo? É eu colocar uma lei que não existe, como se fosse palavra de Deus. Por exemplo, eu não posso tocar num gentil, o que era muito comum, os judeus não faziam naquela época, não posso tocar num gentil. Isso está na lei de Moisés? Não está na lei de Moisés. E o que é isso? É uma regra que os rabinos, fariseus, colocaram naquele período para poder não se contaminar. Mas isso não está na lei de Moisés. E é isso que Jesus está dizendo. Não vos deu Moisés a lei, então vocês têm que entender a lei, porque vocês não estão cumprindo. Por não entenderem a lei, vocês estão querendo me matar? Aí a multidão reage negativamente. Jesus está reensinando a lei. Então Jesus veio na plenitude, nós recebemos a plenitude, o cumprimento, graça sobre graça. Não só a graça da velha aliança, como a graça da nova aliança. Jesus não veio extinguir os 10 mandamentos, Jesus veio fazer os 10 mandamentos serem aplicados da maneira correta. Mateus capítulo 5 trata muito disso também. E no verso 18, João capítulo 1, verso 18, o apóstolo João nos diz: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então Jesus veio cumprir as promessas, Jesus cumpriu, ampliou a graça do Antigo Testamento na Nova Aliança, e Jesus, ele é aquele que viu Deus desde sempre. Ninguém jamais viu a Deus. O unigênito, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Unigênito é uma palavra complexa, mas significa o mono, único gerado, né? Monogenei, é a palavra único gerado aqui. Não é gerado porque ele foi criado por Deus, nasceu de Deus, como uma criança nasce de um parto. Não, mas é a ideia de que ele tem a mesma genética, né, de Deus Pai. Então, quando pensamos na Trindade Divina, que é uma doutrina que em breve vamos estudar mais aprofundadamente aqui na igreja, que é importante entender, nós temos um só Deus e 3 pessoas. Isso não significa que Deus muda de máscara, de forma nenhuma. É um Deus que muda de máscara. Bota a máscara do Pai, em outro momento a máscara do Filho, em outro momento a máscara do Espírito Santo. Não é isso. Isso é uma heresia, por sinal. Mas, na verdade, 3 pessoas distintas, a Bíblia revela, são chamadas de Deus. O Pai, o Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E por que são um? Porque os 3 têm a mesma essência de Deus na sua constituição como ser. Eles jamais discordam, eles jamais pensam diferente, embora sejam distintos, têm um amor pleno, uma comunhão inabalável, e eles estão sempre juntos ali, exceto na crucificação do Senhor Jesus Cristo. Então, quem está revelando Deus ali? O Senhor Jesus Cristo. É a revelação perfeita de Deus, como lemos lá em Hebreus capítulo 1 também. E no verso 17, que nós já lemos, diz algo semelhante, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então veja, a lei foi dada por Moisés, isso se refere ao tempo da velha aliança, tem um certo paralelismo com o versículo 18 aqui, quando diz que ninguém jamais viu a Deus na velha aliança, ninguém chegou a ver Deus como Deus é.
Mas na nova aliança, mais graça. Por quê? Porque agora muitas pessoas estão vendo Deus. Olhar para Jesus é literalmente enxergar Deus. E é isso que ele está querendo dizer no verso 18. Estamos vivendo uma nova aliança. A aliança de uma graça maior do que a graça do Antigo Testamento. Quando diz também que ninguém jamais viu a Deus, obviamente, você já deve ter pensado nisso, você crente que lê sua Bíblia, você foi lá para Êxodo capítulo 33, quando Moisés quis ver Deus. Lá em Êxodo 33, 20 diz, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então nenhum homem pode ver a face de Deus e viver. Mas que coisa interessante, aí Deus vem, se faz carne e está lá todo mundo enxergando, né, a face de Deus na pessoa de Jesus, que é Deus. É o ápice da intimidade entre Deus e os homens. Por que Deus não é mais próximo de nós? A culpa não é de Deus, é por causa do nosso próprio pecado, mas o Senhor foi tão gracioso que na história humana, a segunda pessoa da Trindade Divina veio à Terra viver com os homens uma temporada. E isso mudou a história do mundo até hoje. Até para quem não quer saber de Jesus, ou é contra Jesus, ou é anti-Jesus, e quer dizer que Jesus não é ninguém, ou nada, ou não presta, e que a fé em Cristo ou o cristianismo é um embuste, é para tirar o dinheiro do povo, porque tem pessoas que fazem isso mesmo, e tem obviamente vertentes do cristianismo que são extremamente erradas mesmo, mas apesar de tudo isso, o Senhor Jesus Cristo, ele continua sendo inabalável na sua força e expressividade no mundo. A igreja nunca morreu, ela mudou de nome, mas ela nunca morreu, e a igreja de Jesus vai perseverar, porque ela é de Jesus até a volta do Senhor Jesus, quando ele vier arrebatar a sua igreja. Lá em Números capítulo 12, verso 8, sobre ver Deus, nós lemos também, boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então aqui é algo interessante, ninguém pode ver Deus e viver. Moisés, ele podia ver uma expressão de Deus, não era Deus como Deus é, que é impossível, Deus Espírito, ele ia morrer. Quando Isaías viu o trono de Deus, ele não viu Deus como Deus é, ele viu uma manifestação de Deus, né, uma pessoa sentada no trono, e na verdade o texto indica que ele viu, né, mais a parte dos pés daquele grande rei, que era Deus. Quando nós lemos a revelação sobre Deus, lá em Apocalipse capítulo 4, Deus sentado no trono, os 4 seres viventes, os 24 anciãos e uma multidão de anjos e de pessoas adorando a Deus, ali também é uma manifestação de Deus. É o que nós chamamos de teofania, não é Deus mesmo. Por quê? Porque Deus é Espírito. Espírito não tem forma, Espírito não fica restrito a um local, como aqueles seres estavam restritos a um local de adoração a Deus, da mesma forma que com Moisés. E veja que Moisés era íntimo de Deus. Naquela época ninguém tinha essa intimidade com o Senhor, falar boca a boca com Deus. Por que Moisés era assim? Lembra do estudo de hoje pela manhã. Moisés era um mediador da aliança do Monte Sinai, um mediador da aliança para a obediência dos 10 mandamentos, ou de todos os mandamentos, que eram a aliança para a santificação. Como mediador, ele tinha um acesso mais privilegiado ao Senhor, mas ainda assim não podia ver Deus como Deus se apresentava. Sem esticar muito, Moisés ainda pediu para ver a glória de Deus, e Deus disse, olha, você não pode ver a minha glória, você vai morrer, mas entre aqui nessa pedra, quando eu passar, eu vou colocar minha mão aqui, para você não me ver, e eu vou tirar e você vai ver as minhas costas, que no texto lá não é costas, as costas de um ser humano, mas a ideia é o fim da glória de Deus passando, e foi o que Moisés viu ali.
né? Ele não viu um grande gigante andando. Às vezes a gente pensa assim, mas ele viu o fim da glória de Deus passando naquele momento. Jesus na terra era Deus. Jesus é o Senhor, como o Pai é o Senhor, como o Espírito Santo é o Senhor, nosso Deus. Quando chegamos aqui, temos que ter todo o respeito e reverência diante do Senhor nosso Deus. O nosso cântico, que é uma expressão da nossa alegria, da nossa fé, do nosso contentamento com Deus, não pode ser um cântico vazio. Tenha muito cuidado com isso, porque não tem sentido algum você cantar por cantar. Então você tem que pensar, o seu cântico tem que ser um tipo de oração, tem que ser realmente para Deus, e é por isso que o culto tem que ser reverente. É o que nós aprendemos nesses textos por implicação, por aplicação na nossa vida. Da mesma forma quando você vai ler sua Bíblia na sua casa, da mesma forma quando você vai se referir a Deus, a Jesus, para as pessoas ao seu redor. Você não deve falar de Jesus de qualquer forma, como se ele fosse qualquer pessoa. Ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador do céu e da terra, e nós devemos temer e tremer diante do Senhor. Claro que a Bíblia diz que o Senhor é nosso amigo, mas nós temos que nos colocar no nosso lugar. Ele é um amigo muito importante, muito poderoso, então eu vou ser um amigo aqui muito respeitoso e muito cauteloso diante da pessoa de quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E no verso 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus revela o Pai. Se você estuda nos evangelhos sobre Jesus, você conhece mais Deus Pai também, porque eles estão em perfeita unidade. João capítulo 6, verso 46 diz: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Então, só quem viu o Pai foi Jesus, que veio de lá. E João 14, verso 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, Filipe não estava entendendo. Ele não estava pegando as verdades, as lições, os ensinamentos de Jesus, porque ele ouvia o que Jesus dizia, via o que Jesus fazia, mas ele não conectava isso com Deus Pai. Isso serve para nós também. Precisamos conhecer Jesus. Jesus é Deus. Ah, mas eu conheço Jesus. Eu sei, você já creu no Senhor Jesus, já se arrependeu dos seus pecados, mas conhecer Jesus também é por toda a nossa vida. E é por isso que temos os evangelhos e as epístolas, para conhecer cada vez mais o Senhor Jesus, o seu caráter, a sua obra, o seu amor gracioso para com os pecadores perdidos. Filipe estava andando com Jesus e ele dizia: mostra-me quem é Deus. Isso é um contrassenso, ele não estava entendendo nada. Você pode ser um crente, você pode estar lendo sua Bíblia, mas pode não estar conhecendo Jesus, como Filipe não estava conhecendo Jesus como deveria conhecer. Não subestime isso, é mais comum do que você imagina. Os crentes podem estar vivendo na fé, mas sem conhecer o objeto da fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós não vivemos para obedecer um código legal. Existem os mandamentos, existem os princípios que devem ser observados e que são ordens de Deus. Mas o que Deus quer não é só que você obedeça ordens. Isso tem o seu lugar. Mas o que Deus quer é que você se relacione com Ele. Relacionar-se com Ele implica conhecer Jesus Cristo. Porque Jesus é Deus que veio em carne e Ele revela tudo o que é o Deus Pai. Nós devemos aprender quem é Jesus, imitar quem é Jesus, mesmo que seja difícil. Então, nossa fé é a fé em um homem, que é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Nosso objetivo de vida é nos aperfeiçoarmos dia a dia para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Não é só obedecer regras, é ser cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E, na sequência, nossa vida vai redundar
em você anunciar Jesus como o Senhor da sua vida aos pecadores perdidos. O mundo precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo. Para nós anunciarmos Jesus, nós principalmente temos que conhecer cada vez mais, por isso estudar o Evangelho. Por fim, devemos pregar Jesus e sua graça salvadora, como João Batista pregou. João aparece bastante aqui. Devemos pôr Jesus acima de nós mesmos, porque Ele é Deus, não é um mero líder. E devemos viver a graça de Jesus em nossas vidas. Lembre-se do que Paulo ensinou sobre o Senhor, lá em Atos 20, 35. Mais bem-aventurado é dar que receber. E aqui não estamos pensando só na questão de finanças, mas no sentido de você dar de você para aqueles pecadores perdidos que ainda não encontraram Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós vivemos na graça de Deus, cheios de bênção do Senhor. Se você observar bem, claro que não é uma vida perfeita, porque somos pecadores, vivemos num mundo cheio de pecado, mas certamente somos imensamente abençoados pelo Senhor. Mas aqueles que não creram em Jesus, sofrem por conta dos seus próprios pecados, merecem o sofrimento pelos seus próprios pecados, mas a graça de Jesus nos ensina que nós temos que apresentar Jesus para eles, para que Deus seja gracioso na vida deles, para que se convertam e sejam salvos. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos ajude a ser assim. Te louvamos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e que cuida de nós. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho de João, essa revelação que veio de ti para o apóstolo, para edificar a tua igreja, para conhecermos mais quem é o Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz pelos nossos pecados, que é Deus, como o Senhor é Deus, como o Espírito Santo é Deus, que é o fundamento da nossa fé, que é o nosso modelo, é o nosso alvo, objetivo de vida, no sentido de imitar e replicar quem é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Capacita-nos, ó Pai, a nunca desanimarmos de estudar sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a graça salvadora. Ajuda-nos a nunca cairmos no erro de achar que este pensamento é simplista, porque não é, é extremamente profundo e tem muito a nos dizer para quebrar o nosso egoísmo e o nosso pecado. Ajuda-nos, Senhor Deus, a imitar a graça que Jesus teve para conosco, a fim de que nós também amemos os pecadores perdidos e preguemos o teu evangelho, o evangelho da graça, do reino de Deus, para estes que estão perdidos nas trevas do pecado, achando que estão numa felicidade, quando na verdade estão entrando num lamaçal de trevas, de perdição, e que vai trazer cada vez mais sofrimento. Capacita todos nós aqui, ó Deus, a tua igreja, a sermos fiéis na missão, a missão de proclamar Jesus como o Senhor, aqueles que estão perdidos, e também de viver Jesus na nossa vida. É o que te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana. Você lembre sempre de ler a palavra de Deus, ter o seu tempo devocional. Deus abençoe, uma boa noite e até breve.